Ele iniciou sua carreira no teatro, atuando nos palcos da Paraíba e do Rio de Janeiro, onde se profissionalizou como ator, produtor e diretor. É formado em publicidade e propaganda e trabalhou em empresas multinacionais como Metro Rio, Móvel e Telex, soluções auditivas. E hoje o nosso entrevistado é o artista empreendedor Caio Viana, que apresenta aqui em João Pessoa, no próximo dia 6, o espetáculo criativo Eu. Tem uma interrogação, né, Caio? É uma pergunta, isso mesmo. A gente vai, daqui a pouco, olha aí, a arte criativo Eu. Caio Viana, seja bem-vindo ao Happy Hour. Vamos logo brincar com essa questão do nome. A gente não pode nem chamar de palestra nem de stand-up, é um formato diferente que você está Totalmente trazendo. diferente. Totalmente diferente. Só quem for lá vai conhecer mais ou menos o que você... O espetáculo, né? É verdade. Mas por que tem essa vírgula e essa interrogação? Porque, primeiro, é um prazer estar aqui com você, tá, Clara? O nome já traz pra gente o que realmente vai acontecer, né? Criatividade. O criativo é pelo fato da gente apresentar isso, desde quanto moleque, né? As pessoas, elas observam nas coisas que eu tenho feito desde a escola e elas mesmas têm dito, pô, cara, você é criativo, hein? Esse garotinho é criativo. E aí eu nunca levei isso muito a sério. Eu falei, e aí fui trabalhando, crescendo. E aí chegou um momento que eu olhei para toda a história profissional, tanto na arte quanto no empreendedorismo, e disse, realmente a gente tem muita pitada de criatividade, coisas diferentes. Eu falei, como eu vou fazer para juntar tudo isso num trabalho único, arte e empreendedorismo? Que são coisas assim, que a gente inicialmente pensa que são bem diferentes, mas na verdade hoje tudo se funde um pouco, né? Todos os negócios se correlacionam se a gente for parar para pensar, né? Precisa ter arte no empreendedor, precisa ter arte de empreender, precisa ter arte no empreendedorismo, principalmente em tempos de crise, né? Como que a gente vive hoje, né? Esse cenário, né? É verdade. E arte e empreendedorismo, ambos precisam de uma coisa chamada criatividade. Então a criatividade é o que está linkando, é o que está unindo esses dois mundos, arte e empreendedorismo. E ainda mais no momento, como você falou, esse é que a gente precisa, que as empresas precisam, que os profissionais precisam ser criativos para fazer a diferença. Porque quando, por exemplo, eu vi o título, a gente fica se auto-questionando, porque não está lá criativo. Eu criativo, por exemplo, como se fosse aquele tipo, eu robô, eu criativo. Aí tem a coisa da interrogação, então você fica pensando, será que eu sou criativa, né? Você começa a se questionar. É esse seu propósito? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É brincar, é questionar mesmo essa plateia. Sim, sim. E a ideia é a plateia se identificar com as histórias que serão contadas, né? Com os cases que a gente vai apresentar. E a pergunta é criativo eu? Tipo, às vezes a gente nem acredita que tem essa pitada de criatividade. Quantas vezes as pessoas falam, olha, fulano é muito criativo, já eu não sou muito. E a gente vai mostrar no espetáculo que todo mundo pode ser criativo de alguma forma, todo né? mundo. Todo mundo. Por exemplo, a gente está nessa situação agora onde questionamentos em torno dos alimentos, principalmente com relação às carnes. Como é que você acha que essas empresas poderiam agir agora com criatividade para o consumidor ele ter mais credibilidade, por exemplo, nesse produto? Primeiro, claro, eu acredito que uma coisa é fundamental para essas empresas, transparência. Hoje a gente vive muito o relacionamento com os nossos clientes. Então, enquanto mais transparência eu tenho com o meu cliente, mais eu vou ganhar credibilidade. Crises, todo mundo passa. Eu não estou falando só da crise financeira, eu estou falando de uma crise... Crise em tudo, nessa, né? Crise essa na situação. vida, crise, você falando em geral ou só nos negócios? Qualquer tipo de crise na sua vida. Isso. Trazendo isso para o negócio, para o exemplo que você deu das carnes, primeiro assumir se houve erro, se teve erro, assumir diante do público e consertar. Eu acho que a empresa que esse exemplo ou outro, a empresa que pensa que vai maquiar uma situação de crise, ela está se enganando. Ela dá mais, né? Principalmente com as redes sociais, sim, né? Sim, tem sim. lá se você não tem rede social, as pessoas estranham. Se você tem, as pessoas vão lá dar as estrelinhas, elas fazem por exemplo, o Facebook, né? A página. Você vai lá e dá a sua nota, né? Para você aprova ou reprova. Então tá tudo muito aberto, né? E como é que é esse formato assim? Porque não é uma palestra. Não é uma palestra. Quem for lá para o Criativo Eu não vai ter uma palestra, é isso? Clara, eu comecei trabalhando com arte, né? Foi a minha primeira profissão. E aí, só que chegou um momento que eu quis seguir por outros caminhos também. Não que eu nunca deixei a arte.
E aí chegou um momento que Você fazia o quê em arte? Interpretava? Comecei no teatro, interpretando. Logo depois já montei o meu grupo, comecei a dirigir, produzir. E aí foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro. Lá continuei fazendo a mesma coisa. E aí o empreendedorismo, ou seja, o mundo corporativo, me abriu outras portas. E aí eu fui. Então, sempre que eu podia, eu trazia um pouco de arte. É isso que acontece no meu trabalho como consultor de marketing. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente traz um pouco de arte. Tem mais uma informação. Você também é consultor de marketing. Ou seja, se eu tenho uma empresa e eu quero trazer mais criatividade para a empresa, você também atua nesse setor? Sim, sim. A gente acabou de nascer aí um bebê, né, que é a nossa nova empresa, que é a BR Ideias e Negócios. É uma empresa voltada para consultoria de marketing, treinamentos e palestras. Dentro dessas palestras a gente tem essa que é especial, que é o Espetáculo Criativo Eu, que vai além do padrão tradicional de palestra. Ou seja, é um projeto que está nascendo agora, é inédito, a gente inclusive não tinha vídeo para mostrar, a gente não consegue visualizar até o dia 6, que é o dia que vai acontecer, né? É verdade. Aí a partir daí você vai levar isso adiante para outros objetivos. É verdade. Né? Na verdade, no dia 6, a gente estreia o espetáculo, a gente lança esse produto, né, que vai se tornar um produto. E depois a gente vai levar esse produto para outros eventos, para outras empresas. Né? Para outras cidades, para outros lugares. Você vai viajar aí, eu já estou visualizando aqui. Deus te ouça. Uma trajetória muito bacana. Mas é esse o objetivo. O que você acha que a Paraíba, João Pessoa, enfim, o estado, ou se você quiser especificar a capital, no que a gente está mais falho nesse setor assim, de capacitação? E é muito falho. Muito falho, né? A gente tem, eu como já morei em outras cidades, então amo João Pessoa, sou paraibano. As pessoas às vezes perguntam, esse sotaque misturado? Porque na verdade eu fiquei 10 anos no Rio, 15 anos no Rio, mas eu sou paraibano. E voltei há 3 anos e acredito muito que a gente pode fazer a diferença. Aí eu aproveito essa questão das empresas que você falou, da capacitação. A gente vê que tem muito profissional despreparado. Muitas empresas... E tipo lojas, negócios que se intitulam como grandes referências, que não sabem, por exemplo, diferenciar nem funções, né? Tem aqui, na minha área, vou dar um exemplo, tem pessoas que acham que jornalista é colunista, não sabe o que é um assessor de imprensa, não sabe diferenciar, né? Então, daí vai, né, para outras áreas também, né? Você fala em cases, né? Você vai apresentar durante... quanto tempo de espetáculo? 1 hora a 1h20. Isso aí vai passar assim, ó. A gente tem um limite de, no máximo, 1h20. Vai passar super rápido. Você vai apresentar alguns cases. Sim, Qual é um case, assim, que você poderia resumir, assim, bacana? Olha, como o espetáculo é todo em cima de surpresas... A gente não pode revelar. Eu posso falar de algum... O que eu poderia falar aqui para não estragar o encantamento do trabalho? Não pode estragar, porque são cases. Quem conhece um pouco do meu trabalho, quem acompanha as minhas redes sociais, ela vê alguns trabalhos que eu já fiz. Então, quem tem curiosidade, gente, vai lá nas redes sociais. Você tem página, Instagram, tem canal no YouTube também? Aí agora, o canal ainda não, o canal está nascendo, mas isso é uma coisa para depois. Né? Também é um projeto bacana, também para você... divulgar o trabalho. Então, a gente tem as redes sociais do espetáculo, que você vai saber tudo sobre o espetáculo. No Instagram, @CriativoEuOficial e no Facebook também, CriativoEuOficial. Procura lá, tem as informações de tudo sobre o espetáculo e também sobre a carreira do Caio. Além da tua... Você tem Caio Viana também? Tenho, tá aberto. E tem tá o aberto projeto Criativo Eu, que só vai falar sobre essa parte, né? Isso. Mas então quer dizer que assim, a Paraíba precisa de muita... Está muito aquém do que poderia estar. Eu fiz um trabalho, Clara, junto ao Sebrae, e o meu foco era o segmento fitness. A gente fez um trabalho bem bacana aqui com mais de 50 academias em João Pessoa. E todo o direcionamento do trabalho de inovação, era um projeto de inovação, o programa Ali, a gente focava no atendimento. Academia é serviço. Olha, academia, Caio, você tocou no ponto que eu vou te dizer. Eu já malhei muitas academias aqui e eu acho que 95%... Eu estou sendo boa, viu? Pecam muito no sentido de pós. Aliás, é a pós-venda, né? Perfeito. O pós-serviço. Por exemplo, eu me matriculo, você deve saber isso muito bem. É tudo mil maravilhas. Depois você se matricula, você virou
nada depois de ninguém. E é isso que conquista, né? Porque Sim, o relacionamento. é o relacionamento, né? Então, as academias, o que você constatou aí? Então, a gente fez um trabalho de 2 anos e isso é muito do empreendedor, tá, Clara? Porque é o espírito do empreendedor que se prolifera na equipe. Então, as academias que os empreendedores, eles tinham essa pegada mais de relacionamento. A gente sabe que hoje, a gente está no século XXI, gente, é relacionamento. É relacionamento. Crise ou não, é relacionamento. É isso que vai definir se eu mantenho os meus clientes numa crise ou fora da crise, é o relacionamento. E o atendimento, e ainda mais a academia, que a gente fala de serviços, quanto mais eu cuidar do meu cliente, melhor. Até porque quase todas as esquinas tem uma academia. Né? E o que vai definir não é questão de preço. Às vezes tem gente com prédios lindos de academia, isso, né? Isso. Mas o atendimento... E o atendimento é falha. E às vezes você sai, por exemplo, no meu caso, eu saio, vou para uma longe, porque, por exemplo, eu chego, às vezes já meu treino já está mudado, foi modificado, sem eu ter que falar nada, porque ele já sabia que eu estava... Ele vê, porque está informatizado também, né? Então ele já vê, eu não preciso ir atrás. Ai, e aí, como é que tá? Como é que eu vou... Porque o importante não é você ter 10, 100 mil. O importante é você manter. Sim, pelo manter menos, a grande dificuldade. Se você mantiver os 5 dos 10, é melhor do que você ter 20 às vezes. Porque aqueles 20 não vão ficar, né? É verdade. Não consegue fidelizar. Então, acho que uma das questões é essa, né? Aí você fala sobre sustentabilidade também. Como é que a sustentabilidade entra dentro desse projeto? Então, a cerne do projeto é a criatividade. A gente acabou de falar de academias. A gente vai ter uma parte no espetáculo. Pronto, vou te falar uma surpresa, que a gente vai falar de academias. A gente vai falar de inovação. Então, fica dentro do case dos trabalhos que a gente já realizou. Quando a gente fala de sustentabilidade, chegou um momento na minha carreira, Clara, que eu me deparei, né, não posso falar muito detalhe, porque senão a gente entrega, na verdade, o conteúdo do espetáculo. Mas teve um momento na minha vida que eu me deparei com o tema sustentabilidade. E aí eu fiquei pensando o que eu, enquanto profissional, naquele momento, poderia fazer. Ou seja, qual seria a minha parte para ajudar nessa questão do meio ambiente. O meu trabalho é comunicação. Quando eu junto todos os meus trabalhos profissionais, está tudo ligado. Criatividade e comunicação. Já fui professor, sou consultor, palestrante, então sempre. Então eu falei, olha, esse é o meu maior instrumento. Então eu vou utilizar isso para gerar nas pessoas um desejo de também cuidar do planeta. De ser sustentável. E né? a gente escolheu, a gente realizou 2 projetos junto a uma grande instituição aqui de João Pessoa. A gente realizou 2 projetos voltados para a sustentabilidade, que envolveu muita gente, que envolveu todos os alunos dessa instituição. E a gente vai contar mais sobre isso no espetáculo. Vai ter então essa parte também. Quem está tendo uma crise aí de criatividade, tá se achando muito parado no trabalho, qual é a dica que você dá aí? Tudo que a gente vai falar, você vai poder levar para si. Tanto para a tua carreira profissional, quanto para a vida pessoal e até para a tua empresa, no caso dos empreendedores. Então, a gente está num momento, né, que o que eu posso fazer? Né? A gente para e pensa, o que eu posso fazer para mudar a minha empresa ou para melhorar a minha carreira? Não fechar as portas da empresa que já está ali quase fechada, né? E o grande barato, e eu te falo isso baseado em ciência, em pesquisas, que a criatividade ela é gerada na dificuldade. Então, se eu estou passando por um momento de dificuldade, é o momento de eu pensar como eu vou encontrar uma saída. Então, paro, reflito, o que eu posso mudar, se é na minha empresa, como é que eu posso melhorar o atendimento, como é que eu posso cortar custos, como é que eu posso fazer com que as pessoas escolham a minha empresa ao invés da minha concorrente. E na vida pessoal também, qualquer profissão. Eu estou falando como uma jornalista, então você também trabalha com comunicação. Então é preciso ter criatividade para você trazer novas ideias para cá. E ainda mais que é um programa ao vivo e diário, né? Então tem que ter muita criatividade. Teu desafio é bem grande. E a ideia do espetáculo é despertar esses insights. Olha, ele conseguiu isso. E às vezes é simples, às vezes as pessoas acham que a gente vai falar de inovação também. Então, às vezes as pessoas, quando pensam em inovação, pensam em super tecnologia. Para melhorar, eu vou ter que gastar muito na minha empresa. E a gente vai mostrar algumas situações que você pode usar a criatividade para trazer inovação para a tua empresa ou para a tua carreira
sem gastar muito, da forma que você vai dizer, não acredito, como eu não pensei nisso antes. Como é que eu não pensei, né, numa solução simples? Foi quanto tempo para montar esse projeto Criativo Eu? Você vem montando isso há quanto tempo? Veja bem, em média, uns 2 anos, 2 anos e meio, eu comecei com a ideia, e aí surgiu a ideia. Que tal voltar para o palco cultural, trazendo esse conteúdo de empreendedorismo? E aí eu fui pensando, falei, não, mas isso é muito louco, né? Tipo, as pessoas não vão entender isso nunca. Como ser cultural, ou faço um trabalho para arte. Outro dia eu estava conversando com um amigo que também é consultor, e eu falei para ele do projeto. Outro dia não, há uns 2 anos atrás, ele falou assim, por que você não volta para o palco e investe na tua carreira de ator cultural? Eu falei, não, porque são 2 paixões. Porque até ele olhou e pensou, será que isso é legal? Trazer essa coisa da arte para o empreendedorismo. E aí, na minha vida, claro, eu sempre gostei de desafios. Eu acho que, além da criatividade, o que é mais importante é a atitude. Às vezes você tem uma ideia e você fala para alguém... E foco, né? Que eu acho que é o grande problema de hoje. Sim, porque sim. eu, por exemplo, tenho esse problema. Acho que muita gente tem. A gente tem ideias, aí tem outra ideia. Aí tem outra ideia e não faz nada. Tem que hierarquizar. Tem que... Você focou no Criativo Eu por 2 anos e está aí hoje. Vai nascer o Criativo Eu. Então, às vezes, a gente tem uma ideia, aí diz, não, mas eu vou fazer outra coisa. Não, vou fazer outra coisa. Aí você acaba não fazendo nada. E além do foco que você falou, Clara, é ter atitude, é ser ousado. Acho que qualquer projeto, eu estava vindo para cá e estava pensando, tem que ser muito forte. Para você dizer, olha, isso é novo e eu vou mostrar para as pessoas. Primeiro que a gente começou conversando com um grupo de pessoas imenso que está trabalhando na produção do trabalho. Artistas da cidade, profissionais que já está aí no mercado. Então, como explicar para eles? Eles foram os primeiros que a gente teve o desafio de convencer. E quando eu falo convencer, não é você fazer com que as pessoas engulam a tua ideia. É vencer junto. A palavra convencer é isso. Até porque você também não pode entregar muito, né? Vencer porque senão você vai estar entregando seu produto, Verdade, né? Verdade. E quando eu vejo as pessoas conectadas, agora eu saí correndo. A gente estava no ensaio com os bailarinos e eu disse, preciso sair na metade do ensaio porque eu tenho que ir lá pro programa da Clara. Eita, vai ter bailarino? Acabei falando mais uma surpresa. Vai ter bailarino. Você tá... gente, Caio Viana, foi um prazer ter você aqui. Eu quero assistir, estou super curiosa para assistir. O Criativo será que eu sou criativa? É um espetáculo de arte e inovação. Vai acontecer na Usina Cultural Energisa, né, na quinta-feira, dia 6 de abril. É das 7 às 10 da noite, né? Vão ter 2 momentos, é isso? A gente inicia às 19 horas, vai ter um welcome coffee lá para os convidados, para as pessoas que vão participar do evento. E às 8 em ponto a gente começa o espetáculo. Eita, esse em ponto é bom. é bom, esse em ponto é bom, porque hoje em dia também a gente gosta bem de ser... Né? Isso. Até espetáculos, tá tudo muito assim. Então, é uma experiência. Sim. Não é só um espetáculo. Vocês já entenderam aqui que é uma experiência. E quem quiser conhecer essa experiência, vá lá, né? Assistir Caio Viana, tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado. E lembrando que a experiência é a experiência do apresentador, do bailarino, das conexões que a gente vai ter tecnológica e o público. Porque tudo isso é para vocês. O público também vai se envolver, então. Público-alvo, empreendedor, acho todo mundo. Acho que não tem... Muita gente é público-alvo. Você quer empreender? Você é o líder de empresa, você é vendedor, porque tem de vendedor, precisa de organizador de evento, produtor cultural, profissionais da área de comunicação, educação, arte, professor, estudante. Olha, eu acho que todo mundo é bom, se reciclar sempre é bom. Só para a gente encerrar rapidinho, qual a rede social que o pessoal encontra as informações? Criativo Eu Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá lá todas as informações, a gente disponibilizou para facilitar. Tem um telefone lá para vendas, a gente já está no 3º lote dos convites, né, dos ingressos. Então tem que correr. A gente está 8 dias para ter uma noite aí, né, de criatividade. Uma semana para ter uma experiência criativa. Caio Viana, um prazer. Eu que te agradeço, Clara. Vamos lá conferir, quem sabe a gente vai poder mostrar aqui. Eu acho que não, acho que você não vai deixar a gente mostrar aqui. Um pouquinho, depois, talvez, né? A gente vai ficando por aqui então e você pode rever esse programa, as nossas edições anteriores lá no YouTube. Happy Hour com Clara Torres, você digita e confere a gente lá. Beijo.